Saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui e agradecemos a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos concedido para trazer uma reflexão, uma palavra baseada em um texto sagrado e que venha alimentar a nossa alma. Nós queremos, nessa noite, falar sobre a igreja da última hora. E para isso, vamos trazer como um texto básico que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2 e o versículo 5, que diz assim: E matou a espada Tiago, irmão de João. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Nós observamos, não somente no capítulo 12, mas todo o livro de Atos, onde a igreja primitiva, ela era uma igreja que estava em formação, era uma igreja avivada, onde a ação do Espírito Santo era atuante e podemos observar pelas ações que o Espírito Santo atuava por meio daqueles irmãos. Nós observamos que os enfermos eram curados, os mortos ressuscitavam, os presos, como no caso de Pedro, eram libertos das prisões, porque Deus mandava anjos para abrir as correntes, ou agir de outra forma, mas que aqueles que estavam presos por amor ou por estar pregando o Evangelho, muitos deles foram libertados. E muitos outros sinais acompanhavam os cristãos daquela época. Hoje não é diferente. Podemos até perguntar quais eram os elementos ou o que é que diferenciava a igreja daquela época. Nós podemos destacar que a igreja primitiva e a igreja de hoje, ela deve tomar como exemplo de ser um farol que brilha em meio às trevas espirituais. É isso que o Espírito Santo espera de nós hoje. Ser um diferencial, um modelo. Então, alguns elementos que podemos destacar. A igreja primitiva, ela era uma igreja abnegada. Era uma igreja cuja ação que era visível justamente eram os sacrifícios voluntários que partia de cada um dos cristãos. Eles tinham ou renunciavam os próprios desejos
em prol da obra do Senhor. A igreja também tinha um elemento importante, que era justamente a dedicação. A dedicação é uma expressão de amor. A gente costuma dizer a respeito de uma pessoa, principalmente quando temos laços fraternos, laços de amor. Quando nos referimos a uma mãe, dizemos, é uma mãe dedicada. Ou seja, é uma mãe que se dedica, que externa o seu amor por meio de ações para com seus filhos. Então a igreja primitiva, ela tinha essa característica. Era uma igreja dedicada a Deus. Outra coisa, o outro elemento importante era uma igreja consagrada. Tudo que envolvia a igreja como corpo de Cristo estava totalmente consagrada, comprometida com o Senhor. E é algo que não pode faltar na nossa vida, que é a consagração. Outro elemento importante que podemos trazer como destaque era a igreja, era uma igreja onde os cristãos tinham temor a Deus. Temor no sentido de reverência, respeito a tudo que se relaciona a Deus. O temor é um freio. Ele atua como instrumento que nos impede de avançar em direção adversa, em direção de destruição. Então, o temor é um freio. Era na igreja primitiva e deve continuar sendo na igreja da última hora. Quando eu falo sobre o temor, preocupa-me a questão de que as pessoas hoje, algumas pessoas costumam fazer brincadeiras, piadas, fazer chacota relacionadas ou relacionando a temas ou temas sagrados, assuntos relacionados a Deus, ao Espírito Santo. E eu acho que é uma linha muito fina, muito perigosa, e que se não tivermos cuidado, podemos cometer pecados e desagradar aos olhos de Deus. O que eu acho muito interessante do povo de Israel, que até o nome de Deus
ao pronunciar o nome de Deus, eles tinham temor. Não pronunciavam de qualquer maneira ou a qualquer hora, mas eles tinham temor. Então, o temor é algo imprescindível na igreja que está aguardando o arrebatamento. Após o encontro de Jesus com Saulo de Tarso, né, que gerou a conversão daquele perseguidor, cessa ou diminui a perseguição por parte dos líderes religiosos para com os cristãos e surge a perseguição por parte das autoridades. E quem se levanta nesse período é justamente o rei Herodes, que para satisfazer a população e até para não fugir do modelo da família de onde ele vinha, porque Herodes, ele vinha de uma família sanguinária. Um dos seus antepassados mandou que degolassem a João Batista, que foi o Herodes Antipas. Antes do Herodes Antipas, houve o Herodes, o Grande, aquele que ficou marcado na história como o louco e sanguinário. Herodes, o Grande, foi aquele rei da Judéia que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, crianças do sexo masculino, temendo que dentre esses houvesse um que tomaria o seu reino. Ele não entendia que o rei dos judeus, que surgiria justamente durante o seu reinado, tinha um domínio sobre todos os reinos, seria o rei dos reis, senhor dos senhores, e nada do que ele planejasse poderia alcançar ou atingir Jesus, porque ele vinha para cumprir um papel e esse papel jamais poderia ser impedido, porque tinha nascido no coração de Deus alcançar a humanidade por meio do seu Filho. Então nós entendemos que a igreja, que passava por perseguição por meio das autoridades, ela se viu no dilema. Uma igreja que orava, onde os sinais do Espírito Santo eram visíveis, mas enquanto que uns tombavam, degolados, ou de outras formas, massacrados, perseguidos, outros, Deus não permitia que
perdessem a vida. Então percebemos que em todos os tempos sempre houve tentação e perseguição. E nunca vai deixar de existir no meio da igreja que está prestes a ser arrebatada. O inimigo ele sempre tentou, de todas as maneiras, tirar a igreja do foco. Então ele usa a tentação por meios de propostas, por meio de ciladas, e devemos observar que a tentação ela vem de forma atraente, sugestiva, e como na epístola de Pedro nós encontramos uma advertência, a primeira epístola de Pedro, que devemos ser sóbrios e vigilantes. Porque nós temos um adversário que está atento e pronto para causar a nossa derrota, ou ver a nossa derrota. Quando a tentação ela não funciona, então vem a perseguição, que é justamente quando o inimigo usa seus instrumentos, e olha que não são poucos, são diversos instrumentos, para perseguir o cristão de forma velada ou ostensiva. Então precisamos vigiar e ser sóbrio. Então, vigiar, nós sabemos, temos essa noção, né, de vigilância, que é justamente estar atento, né? O ser sóbrio é ser moderado, é equilibrado, observar, pensar, pesar na balança, quando for fazer algo ou falar. Se for possível, até devemos calar. Assim podemos evitar consequências desagradáveis. Em um dos seus livros, Charles Sheldon indaga nos seus passos o que faria Jesus. Dentro dessa indagação, podemos observar a nossa posição como cristão hoje e se Jesus colocaria os pés aonde nós estamos pisando. Se Jesus falaria da forma que estamos falando, se Jesus agiria da forma que estamos agindo. É preciso pensarmos porque nós estamos buscando poder, queremos um avivamento, queremos ver milagres acontecendo, mas muitas vezes precisamos de passar por um processo
de transformação. Precisamos entrar dentro do modelo da igreja primitiva, uma igreja abnegada, consagrada, dedicada, onde havia temor, para que possamos ser chamados e vistos como a igreja da última hora. A igreja que vai subir é a igreja que muitas vezes prefere renunciar, prefere perder, é maltratada, humilhada, caluniada. Nós temos esse modelo no livro, na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, 25, que os cristãos escolheram ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Quando você lê todo o capítulo 11 de Hebreus, você percebe, contando sobre o povo de Deus, né? Abraão, Isaac, Moisés, gradativamente vão sendo citados homens que se destacaram. E no versículo 38 do capítulo 11, acho interessante quando o escritor, ele destaca homens dos quais o mundo não era digno. A igreja do Senhor é formada por uma multidão onde jamais será vista como um povo maravilhoso, um povo agradável, um povo amado pelo mundo. Pelo contrário, seremos aborrecidos pelo mundo que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Observamos também que o inimigo de nossa alma, ele opera por meio do mundo, como já foi destacado, né? O mundo persegue a igreja de todas as maneiras. Você que está nos assistindo e que é cristão, que tem sede de Deus, que tem desejo de agradar ao Senhor, já deve ter passado por vários momentos e que você realmente percebeu que estava sendo perseguido. As coisas que aconteceram na sua vida deu para entender que era por causa da sua fé. Isso se chama perseguição. Outro tipo de perseguição, o instrumento que o inimigo usa para nos atingir, é a luta constante que temos entre a carne e o espírito. O cristão, ele deve manter a sua carne crucificada, renunciando aos desejos carnais e alimentando o espírito, se alimentando
de forma constante, por meio da oração, por meio da leitura e meditação da palavra, por meio de louvores, por meio da sua adoração a Deus, das suas ofertas alçadas, da maneira que você se consagra ao Senhor, mas você deve entender que sempre haverá uma luta constante entre a carne e o Espírito. Você encontra em Gálatas capítulo 5, que aborda com mais detalhe esse tema. Até porque, muitas vezes, Paulo disse que queria fazer o bem, mas não conseguia. Mas o mal que ele não queria fazer, isso ele fazia. É uma luta constante. E é preciso renunciar para podermos avançar rumo à eterna mansão celestial. Nós também temos uma batalha, ou passamos pelas batalhas, que surgem por meio de forças espirituais, muitas vezes visíveis ou invisíveis. Eu lembro que uma irmã estava para se apresentar diante de um juiz, onde ela estava sendo processada injustamente. E eu lembro que do outro lado da cidade, Deus levantava um vaso e dizia para aquela pessoa: entre no quarto, coloque a face no chão e interceda pela minha serva. E aquela irmã obedeceu à voz do Espírito Santo. E conforme ela ia buscando ao Senhor, Deus mostrava aquela sala, mostrava todos os personagens, né? Todas as pessoas que estavam envolvidos dentro daquele processo, mas além dessas pessoas haviam muitos demônios atuando para fazer com que aquela serva do Senhor fosse envergonhada. E aquele vaso que foi chamado para interceder, viu quando Deus entrou e desfez, e aqueles seres das trevas saíram, foram neutralizados, e a irmã tomou posse de vitória quando tudo parecia que nada poderia resolver a sua causa. Era uma causa perdida, mas Deus chegou, desfez a operação das trevas e aquela serva do Senhor saiu vitoriosa. Muitas coisas acontecem na vida dos fiéis e nós não entendemos, né? Algumas pessoas, nós oramos, Deus cura, Deus resolve os problemas. Outras, nós oramos, jejuamos e Deus não cura, Deus não resolve. E ficamos muitas vezes questionando, mas Deus tem a sua maneira de trabalhar e precisamos confiar que tudo que Ele fizer fará
visando o nosso bem, ou o bem daquele que estamos intercedendo. Observamos que Deus não quis impedir a morte de Tiago. Tiago foi morto à espada. Tinha até chegado o tempo, ele tinha efetuado a sua trajetória, tinha cumprido o papel ou todas as coisas que Deus esperava que ele realizasse aqui na terra, e chegou o tempo de Deus recolhê-lo para si. Enquanto que Pedro, Deus não permitiu que ninguém colocasse a mão na vida de Pedro. Por que não? Porque Pedro ainda tinha algo para fazer. A sua carreira não estava completa. Acho muito importante quando lemos Paulo dizendo que, quando ele estava prestes a ser morto, né? Ele diz: acabei a minha carreira, guardei a fé. Então, o importante da nossa trajetória aqui na Terra é que, como a igreja primitiva, devemos buscar incessantemente pela presença e não deixar que a ação do Espírito Santo cesse no meio do povo de Deus. E para que isso não aconteça, para que nós possamos continuar brilhando em meio às trevas, precisamos colocar em prática todos os elementos que foram citados no início da reflexão. Abnegação, dedicação, consagração, temor. Nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis, dias onde muitas vezes perguntamos ao Senhor por quê? São tantas coisas, são tantos acontecimentos. Eu costumo dizer que as coisas estão invertidas, valores trocados, o que é certo passou para alguns segmentos sociais, passou a ser certo. O que era errado passou a ser certo e o certo passou a ser errado. Falta muita coisa do que foi ensinado por meio de Cristo, os discípulos, os primeiros cristãos. Mas que essa chama ela continua ardendo no meio do povo de Deus, porque o Espírito Santo nunca deixou de atuar no nosso meio. A igreja da última hora, ela está pronta para o arrebatamento. E nós precisamos fazer parte dessa igreja que vai ser tirada desse mundo no
num abrir e fechar de olhos. Se você tem esperança, se você tem essa esperança, busque mais ao Senhor. Não importa o que você está passando. Muitas vezes dói, muitas vezes perdemos, muitas vezes precisamos dar um passo atrás. Mas se tudo isso estiver dentro da vontade de Deus, para que você chegue mais perto de Deus, para que você sinta mais a presença do Senhor na sua vida, se for para agradar ao Senhor, então perca, então dê um passo atrás, sacrifique, perca alguma coisa, abra mão de alguma coisa, mas permaneça fiel, porque Jesus está voltando e Ele vem buscar a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. No livro de Apocalipse, ele diz para a igreja: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem algo de grande valor que o inimigo quer tirar de você. As coisas materiais não terão importância no outro lado. Mas o que você granjear aqui na terra, na área espiritual, você vai herdar, ou vai receber a recompensa quando estiver com o Senhor. Será recompensado por tudo aquilo que você teve que sofrer por amor a Cristo. A igreja primitiva, ela sofreu, se espalhou por todos os cantos, e eu acho lindo é que, embora houvesse perseguição, mas a palavra, ela se multiplicava, ela crescia, ela se espalhava. E eu não sei aonde essa palavra irá chegar, mas eu quero lhe dizer, se você tem tido a experiência com Deus, se você teve a experiência pessoal com o Senhor, não abra mão da sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus possa continuar nos abençoando, nos ajudando nessa caminhada. Meu desejo é que a palavra ministrada nessa noite chegue até o seu coração, fale ao seu coração de uma forma especial, porque o Espírito Santo sabe como você está nesse momento, e que você possa continuar sendo um instrumento de bênção, e se ainda não foi, não está sendo, passe a ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Que Deus possa nos dar outra oportunidade e que essa palavra possa alcançar todos os nossos irmãos e irmãs por meio de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar permanecendo, orando uns pelos outros, e que o Senhor nos conceda outras oportunidades. Em nome de Jesus. Amém.